Do quórum, instalamos a presente reunião do Conselho Superior do Ministério Público, submetendo desde logo a apreciação dos senhores conselheiros a ata dos trabalhos anteriores. Não havendo qualquer observação, vamos às comunicações da presidência, que se resumem a dizer aos senhores que o doutor Procurador-Geral de Justiça, doutor Jean Paulo Ismânio, em virtude de compromissos externos, não se acha presente, daí a nossa momentânea presença na presidência dos trabalhos. Passando-se às comunicações dos senhores conselheiros, doutora Ana. Bom dia a todos, senhor Procurador-Geral em exercício, senhor Corregedor-Geral em exercício, senhora Secretária em exercício, senhores conselheiros, bom trabalho, sem comunicações. Doutor Eduardo ausente, doutor Rochel. Meu bom dia a todos, bom trabalho nesta terça-feira. Doutor Júlio. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente em exercício, senhor corregedor-geral em exercício, senhora secretária em exercício, bom dia, senhores conselheiros e colegas que nos assistem na web. Também não tenho nenhuma comunicação a fazer, desejando bom trabalho a todos. Doutor Rossini. Bom dia, senhor presidente em exercício, senhora secretária, senhor corregedor em exercício, demais conselheiros e conselheira, aqueles que dão publicidade ao ato, aos servidores, ao jornalista da associação, que sempre nos prestigia. Eu queria fazer duas comunicações. A primeira delas é que sábado passado, às 10 horas da manhã, eu e dois outros membros desse conselho, o doutor Motauri e a doutora Ana, estivemos presentes na casa, no salão de festas do prédio onde mora o doutor Darcy Paulilo Passos, que promotor de justiça caçado pela ditadura militar, que recebeu o colar do mérito. Eu queria consignar aqui como conselheiro, já que tem publicidade, a felicidade e o acerto que o órgão especial do Colégio de Procuradores teve ao homenageá-lo. Ele, sendo promotor de justiça, que não conseguiu guindar, a não ser depois, quando anistiado, o cargo de procurador de justiça, nunca compôs um órgão superior, porque foi afastado, mas a sua história, né, deputado federal que foi, fez parte da Constituinte? Não. Mas, de qualquer modo, sempre como parlamentar, abriu as portas para o Ministério Público, foi um grande defensor dos interesses da nossa instituição. E o histórico do doutor Darcy é um histórico maravilhoso, sob todos os aspectos, sempre atuante. Hoje, com 90 anos, né, atualmente com 90 anos, ao longo de todos os discursos, dos longos discursos que nós testemunhamos lá, ele ativo, consciente, crítico, enfim, eu queria consignar aqui, para que conste dos nossos anais, essa nossa fala, e mais do que isso. Eu não sei se ele já teve consignado um louvor para ele, né? Eu queria que eu proponho aqui para o nosso sodalício um voto de louvor ao doutor Darcy, pois tenho certeza que, em recebendo, ele realmente ficará honrado, porque a instituição, por mais um órgão superior, reconhece a importância desse tão grande membro da instituição. Primeira, então, seria nesse sentido que eu falaria.
Se me permite, senhor, Não, permite, eu estava esperando uma parte. É nessa linha, não é uma parte, pelo contrário, é um complemento. Né? Gostaria de dizer, nós estivemos lá presentes, muita honra em rever o doutor Darcy, e o importante dessa proposta feita por Vossa Excelência, a qual adiro de modo incondicional, diz respeito à preservação da memória do Ministério Público. O Ministério Público, eu digo isso sempre, é fruto da construção permanente de gerações que se sucedem, ele não nasceu do dia para a noite, né? E nós temos uma dívida muito grande com as gerações que nos antecederam, que nos propiciaram estarmos hoje na situação em que nos encontramos. E o doutor Darcy tem a sua participação nessa evolução, nessa construção histórica, assim como o nosso presidente em exercício, o doutor Sabella, tem uma participação importantíssima nessa construção. Então, nesse sentido, eu louvo a iniciativa de Vossa Excelência e adiro formalmente, né, e de forma entusiástica a esse pleito, essa moção formulada de um voto de louvor do Conselho Superior ao doutor Darcy Maurílio dos Passos. Só uma parte também, como eu já falei, não vou ter oportunidade de aderir posteriormente, então já fica aqui formalmente a minha aderência a esse voto de louvor ao colega. Prosseguindo, então, nas comunicações. Bom, Senhor presidente, se me permite a sugestão, eu acredito que todos poderíamos aderir, né? O doutor Darcy é uma figura eminente, que merece todo o nosso elogio, né? Encaminha a proposta. Muito bem. Antes, então, do prosseguimento, doutor Rossini, todos aderimos. Eu me sinto na indeclinável situação de prestar um testemunho oral para registro nos anais a respeito da figura de Darcy Passos. Acompanhei o seu trabalho como parlamentar, exerceu a representação no Poder Legislativo até a legislatura de 1982-86, não tendo conseguido reeleição para a legislatura encarregada da elaboração da Carta Constitucional. E não o conseguiu pelos melhores motivos que se possa imaginar. Como é próprio das circunstâncias da política, dos seus enigmas, dos seus mistérios, eu diria, os que se ocupam de visões de mundo que extrapolam os interesses partidários, distribuem o seu tempo de um tal modo que não lhes sobra muito para cuidar da própria permanência. Darcy Passos foi considerado um dos melhores parlamentares da legislatura a que me referi, e todos os amigos o instavam constantemente a dedicar uma parte de seu tempo a um contato permanente com as bases. Mas ele não pensava apenas nas próximas eleições, pensava sobretudo nas próximas gerações, e acabou imergindo no mundo do trabalho político mais do que na atividade política. É preciso que alguém preste e deixe escrito este testemunho em favor de Darcy Passos. Um homem de formação cultural polimórfica, não só na área do direito, como também na área da economia, era e é economista, e as suas contribuições ao longo do tempo, em todas as atividades de que participou, foram contribuições expressivas. Por exemplo, retornando formalmente aos quadros do Ministério Público, não obstante não estivesse no exercício de atribuições funcionais, tinha um engajamento absolutamente desprendido às atividades dos grupos de estudo, frequentando-os aos sábados, nos finais de semana, indo às reuniões que se realizavam nas cidades mais distantes da capital, e não raro como palestrista, oferecendo uma agenda temática de abordagem muito ampla, não só nas questões tecnicistas do direito,
mas na demonstração de uma visão crítica de mundo, de país, de atividade, de situação político-econômica. Então, é alguém efetivamente digno do nosso respeito, da nossa admiração, e eu, na esteira das demais manifestações, como fui contemporâneo e observador dos seus trabalhos, eu nos meus primeiros anos de Ministério Público, ele já homem calejado e sofrido, carregando consigo as dores dos, perdoem-me os neologismos, mas dos injustiçamentos políticos, né? Sempre foi alguém que se fez merecedor do nosso respeito. Então, eu subscrevo inteiramente a manifestação de todos os colegas, do Rossini, do doutor Motauri, do doutor Júlio, do Rochel, né? E para que todas estas nossas manifestações fiquem gravadas como testemunho da vida anteacta, no melhor sentido da expressão, em favor dessa grande figura do nosso Ministério Público. Exatamente, ajudou muito a instituição, ocupava-se com denodo, com empenho, com dedicação às proposituras em que o Ministério Público tinha interesse, era presidente da associação ao tempo da última legislatura a que me referi, o nosso colega que veio a ser governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, e que tinha com o Darcy um contrato mais próximo do que nós, que nos entregávamos, sobretudo, as atividades funcionais no nosso território aqui. Então, é justíssimo que se deixem escritas algumas linhas, não é? Identificando o homem, dimensionando o homem, tentando fazer justiça à dimensão do homem. Vamos aprovar a volta de louvor, então? Voto aprovado. O evento na casa dele foi brindado com 2 ex-governadores, senadores, ex-senadores, enfim, foi uma coisa... A doutora Ana, o doutor Motauri estavam lá. Devolvo a palavra, então, desculpe, doutor Rossini, eu sei que Vossa Excelência tem mais um assunto e nós o interrompemos, perdão. Bem interrompido. Mas... Eu queria, posso me... A segunda comunicação, chegou às minhas mãos um relatório das atividades do GAECO. E eu quero ser objetivo no que eu vou dizer, porque o Conselho, muitas vezes, ele é cobrado, esse Conselho Superior, para olhar para a área criminal também com a mesma importância que olha para as áreas difusas. É verdade que a atividade fim nossa, ela diz respeito à atividade dos inquéritos civis, né, as apreciações. Mas, de qualquer modo, quero trazer a lume um relatório do GAECO dos últimos 3 anos. Né? E esse relatório, ele traz o significado, né, de um esforço muito grande e o motivo pelo qual esse grupo de atuação goza da respeitabilidade, tanto interna quanto externamente, não só pela população, mas por todas as instituições que trabalham no combate à criminalidade, no caso, a criminalidade organizada. Foram 359 operações, média de uma operação a cada 3 dias, 2.782 buscas, 4.103 presos, 2.118 presos ligados ao PCC, 3.883 denunciados, 564 agentes públicos denunciados, 1.300, cerca de 1.300 condenações, 253 agentes públicos condenados, 71 toneladas de drogas apreendidas, 640 armas, 1.281 veículos apreendidos, 459 imóveis objeto de construção e 97 milhões de reais apreendidos em espécie. Eu não tenho cabedal para dizer todo o detalhamento desse relatório. O coordenador do GAECO é o promotor Amaury Silveira Filho. Eu peço, portanto, como forma de requerimento, para que tanto o doutor Amaury quanto quem ele queira trazer para acompanhá-lo,
possa, a exemplo do que se fez aqui com relação a vários assuntos, né, e especialmente agora que nós temos a transmissão ao vivo e depois gravada, que a secretaria, que a presidência, evidentemente, e a secretaria avaliem a conveniência e a oportunidade de, não mais do que 15 minutos, o colega possa, o Amaury Silveira Filho, possa aqui expor detalhadamente os resultados deste esforço, deste investimento, porque, afinal de contas, o MP custeia isso através das substituições, das nomeações. Todas essas designações são legitimadas. Recentemente, nós tivemos um debate aqui, passando, né, a látere da questão dos grupos de atuação. Então, eu peço, agora, né, como requerimento, que não só o doutor Amaury, mas como o próprio subprocurador, o subprocurador doutor Mário Sarrubo, que é digamos assim, o comandante em chefe, né, ambos, né, tanto o doutor Mário, mas especificamente o doutor Amaury, na medida em que foi dele a iniciativa de me comunicar e de mandar este relatório. Então, esse é uma comunicação, mas, ao mesmo tempo, é um requerimento à presidência, à mesa, né? E aí fica ao talante. Por fim, embora eu tenha dito que nós tinha só duas comunicações, mas eu peço um pouco da paciência para dizer do sucesso que tem sido o RH, o provimento dos cargos agora com essa nova tecnologia. Eu tenho ouvido muito boas referências dos interessados, né, que todo esforço aqui da secretaria, do grupo, chegou hoje e está tendo louros, né, o pedido de provimento dos cargos pelo RH digital. Estamos ansiosos para verificar o momento das desistências, né, para que nós possamos entender e, se for o caso, ajustar essa nova ferramenta tecnológica. São essas as minhas comunicações, senhor presidente. Obrigado pela paciência. Muito bem. Com relação à expedição de ofício, as providências serão tomadas. Vossa Excelência fez uma proposição sobre expedição de um ofício? Não. Para que ele faça, que o coordenador do GAECO faça uma apresentação para o Conselho, numa sessão administrativa, pela manhã. Foi esse eu acompanhei, achei que Vossa Excelência tivesse concluído com a expedição de um ofício convite. Não, convite não seria. Não. Eu já conversei com o doutor Amaury, ele já se colocou à disposição. Também. Na verdade, agendar, marcar uma data para que o GAECO venha aqui e mostre para o Conselho e para toda a classe os resultados obtidos, né, acho que essa vitória, não é, dessas batalhas contra o crime organizado. E assim o Conselho Superior, né, sempre o doutor Pedro Giuliotti consigna aqui a importância de um olhar para a área criminal, que ao fim e ao cabo é o que a Constituição nos defere com exclusividade, né, a parcela da soberania do Estado brasileiro. Muito oportuno, muito bom. Doutor Giuliotti. Senhor presidente em exercício, senhor corregedor em exercício, senhora secretária em exercício, outros colegas que nos assistem, senhores jornalistas, funcionários, oportuna a manifestação do conselheiro Rossini, é notório e a gente tem acompanhado que o GAECO vem fazendo um serviço espetacular aí, elevando ainda mais o nome do Ministério Público. Então, acompanha, é interessante que a gente ouça aqui o coordenador do GAECO. Eu gostaria de reiterar, eu já me manifestei na sessão passada a respeito do ESAGE, né? Foram até expedidos ofícios solicitando esclarecimentos da Procuradoria, mas daquela reunião para cá, inúmeras outros problemas o ESAGE já causou aos colegas. Hoje mesmo está fora do ar o ESAGE. Né? E por que eu insisto com essa questão do ESAGE? Porque eu comparo o ESAGE a um fuzil. Você não pode mandar para a frente de batalha, para a trincheira, um soldado com um fuzil defeituoso. E é o que a gente tem feito hoje, os nossos colegas que estão na linha de frente trabalham com um instrumento totalmente irregular, que dificulta muito o trabalho dos colegas que estão na linha de frente. Aí essa é a minha insistência para que seja tomada uma providência imediata, urgente,
para que o sistema do Ministério Público entre em vigor o mais rápido possível, porque nós que estamos na cúpula da instituição, nós estamos mandando soldados para a trincheira com um fuzil totalmente defeituoso. Esse fuzil tem um nome, ESAGE, e ele vem causando inúmeros problemas, por isso que eu tenho insistido, eu vou continuar insistindo, até que a gente resolva essa questão do ESAGE, eu vou continuar insistindo nesse meu pronunciamento. Eu também gostaria de fazer uma segunda sugestão. Eu estava numa reunião lá do órgão especial, doutor Sabel, onde os procuradores estavam falando do aumento expressivo de serviço e da necessidade de encontrar uma fórmula, e até o procurador-geral perguntou, quem tiver alguma sugestão, eu tenho uma sugestão, ainda ela não está muito bem elaborada, mas acho que antes de se contratar mais analistas ou abrir mais concursos, nós precisamos rever a função do oficial de promotoria. Porque hoje, com a informatização, a função do oficial de promotoria está totalmente esvaziada. O oficial de promotoria praticamente não tem mais função. Então, seria importante que a gente alterasse, eu não sei se deve ser feito através de lei, que a gente pudesse utilizar o oficial de promotoria em outras funções, porque a função dele, em decorrência da informatização, está totalmente esvaziada. Praticamente tudo que o oficial de promotoria, antes da informatização, ele tinha uma gama de atribuições que não tem mais hoje. Então, talvez fosse importante que a gente, não sei se depende de mudança da lei, mas que a gente utilizasse de uma forma mais positiva e produtiva o oficial de justiça, o oficial de promotoria. Me parece que o Tribunal de Justiça já faz isso, né? O funcionário, ele pode ser, inclusive, se assessorar o juiz de uma forma mais ampla. Então, essa é a minha sugestão, que eu ainda estou analisando, eu vou trazer essa proposta de uma forma mais concreta. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Uma parte, claro, senhor presidente. Só na verdade, uma reflexão, não é uma correção. Faz muito pouco tempo que eu subi à segunda instância. E como promotor de justiça, que eu exerci até muito pouco tempo, o que eu verifico, conselheiro Giuliotti, é que os oficiais de promotoria, ao contrário de terem uma função esvaziada, com a digitalização, eles têm um trabalho astronômico preenchendo dados para todos os órgãos do Ministério Público. O que eu via e eu só tinha 2 oficiais de promotoria, mas o tempo que eles perdiam alimentando o sistema de informações, ofício para tudo quanto é lugar, reiterar manifestações do promotor, enfim, é um volume bastante grande de atribuição que eles têm, de um sistema que eu acho que é falho. Eu acho que a gente precisaria fazer uma reflexão sobre a otimização do trabalho das promotorias. Isto eu concordo plenamente, acho que está equivocado. A gente está num modelo antigo para um sistema que foi modernizado e parece que o serviço não acompanhou. E esse excesso de informações que a promotoria tem que prestar para todo mundo também deveria ser repensado. Então, é só essa ressalva para não passar a impressão de que os oficiais de promotoria estariam com tempo ocioso, o que não é verdade. Então, é só esse tipo de reparo à sua fala, com a qual eu concordo plenamente. Obrigado. doutor Hamilton. Senhor presidente, senhora secretária, senhor corregedor, ilustres membros desse colegiado, pessoas da imprensa, pessoas que nos assistem, colegas que nos assistem, bom dia a todos. Eu, na linha já exaltada, já externada aqui, eu também gostaria, já foi até colocado como uma saudação, uma homenagem coletiva, fazer o registro com relação ao atuante e injustiçado doutor Darcy Passos, injustiçado porque cassado à época, mas reconhecido na nossa instituição como atuante, seja como membro do Ministério Público
e depois no Congresso Nacional. Se eu não me engano, foram 2 legislaturas, salvo engano, foram 2 legislaturas, e eu não o conhecia pessoalmente, uma vez fui apresentado, e quando eles fizeram uma referência a ele quando ele estava saindo, bem do tipo que o doutor Sabella colocou. Atuou tanto dentro do Congresso que esqueceu de trabalhar as bases, por isso não foi reeleito. Chega a ser até antagônica essa situação, porque a pessoa, ao trabalhar no Congresso, devia ser reconhecido e eleito, mas é curioso isso, né? Eu também, feito esse registro, portanto, com relação ao colega Darcy, eu gostaria de parabenizar o trabalho também do GAECO e aderir ao requerimento, assentir, como eu sei que eu acho que todos farão, ao requerimento do doutor Rossini, de uma exposição aqui do GAECO. O GAECO nos orgulha. A gente, quando está lendo, dentre as notícias que a gente pega na página do Ministério Público, ali no dia a dia, a gente vê uma atuação firme para essa nova modalidade criminosa que há alguns anos existe aí, vem se acentuando, melhor dizendo, organizações criminosas, um crime diferente de outrora, né? Nós tínhamos o Ministério Público de muitos anos atrás enfrentava um outro tipo de criminoso, e o GAECO o Ministério Público soube se organizar, principalmente com relação ao GAECO, e combater essa nova modalidade criminosa que existe. Então, para nós é muito interessante ouvir, aprender e dar oportunidade não só de nós do colegiado tomarmos conhecimento, mas como hoje a divulgação é ampla, todos possam ver o trabalho, conhecer o trabalho, melhor ainda, porque já conhece, até a sociedade conhece, a sociedade já aplaude, para que ela tenha plena informação sobre a atuação desse importante grupo de combate ao crime organizado. Eu fecho aqui as minhas considerações e desejo a todos um frutífero dia de trabalho. Muito obrigado. Antes de passar a palavra à doutora Joiese, no exercício da secretaria, em decorrência da ausência do secretário Olheno, eu devo registrar a transferência para a inatividade do colega Jair Antunes de Souza, terceiro promotor de Justiça Civil de Itaquera. Aprovamos, como usualmente o fazemos, com o assentimento de todos os senhores conselheiros, um voto de louvor pelos serviços prestados à instituição, todos de acordo, expedindo-se a comunicação ao ilustre colega que durante tantos anos atuou conosco. Apenas uma ligeira observação, perdoe-me, doutora Joiese, antes de passar a palavra à Vossa Excelência, apenas uma ligeira observação com referência à manifestação do doutor Giuliotti. Provavelmente seja muito bom que se diga, numa reunião do Conselho instalada e com transmissão, que, consoante o nosso sentir, a principal causa da massa de aposentadorias ocorridas nos primeiros meses deste ano é o desmesurado volume de trabalho nas procuradorias, em especial em algumas delas, né? Esta questão se conecta com a preocupação expressa pelo doutor Giuliotti no que atine com um aproveitamento mais estudado, mais refletido, não é? Da colaboração dos senhores analistas e dos demais integrantes do corpo de funcionários do Ministério Público. Eu desejo registrar que, recentissimamente, ofereci ao Procurador-Geral de Justiça e ao Subprocurador-Geral de Justiça de Políticas Criminais algumas sugestões no que toca a uma atitude de repensar
a distribuição de trabalho e o modo de trabalho na segunda instância. E dentre os, digamos, palpites que eu submeti à apreciação do alto comando da instituição, estava um possível aproveitamento da resolução 57 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, cujo artigo 17 e parágrafos traça normas de aproveitamento possível, interessante, no que toca ao trabalho da segunda instância. Notadamente em se tratando de uma segunda instância do Estado de São Paulo, que tem, do ponto de vista de grandezas numéricas, uma diferença muito grande em relação às demais unidades integrantes da federação. A perda contínua de quadros qualificados pelo longo exercício no curso do tempo, por razões de excessiva sobrecarga de trabalho, é algo com cuja continuidade não podemos assentir, não é? E tenho informações de que na última reunião da Procuradoria de Justiça Criminal, o subprocurador-geral de Justiça Criminal entregou à Procuradoria um protótipo de ato dispondo sobre novas medidas no que toca à melhora das condições de trabalho. Eu, particularmente, tenho alguma ansiedade em ver a concretização disto no mais curto prazo possível, porque o passado mostra, nos períodos em que nós tivemos perdas quantitativamente significativas de colegas dotados de longa experiência, a instituição, para os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, se ressentiu desses bruscos vazios de um pessoal de longa experiência, né? Assim como num quadro numeroso de recursos humanos nas atividades fim, como o nosso, o vigor, a disposição, o entusiasmo das gerações mais jovens são extremamente importantes, em contrapeso e como fator de equilíbrio da balança do funcionamento, a vivência, a experiência, um olhar aberto por já terem visto coisas parecidas, assemelhadas, por parte daqueles que viveram longos anos, se põe como algo digno de valoração, de apreço. Então, da minha parte, como conselheiro, eu expresso a minha expectativa de que este ato seja editado com a brevidade possível, que a Procuradoria Criminal ofereça as sugestões que tiver que oferecer, a fim de que, em caráter de redação final da propositura, o documento vá ao órgão especial e ali seja objeto de apreciação, de estudos e, finalmente, de edição pelos órgãos conjuntos da Administração Superior do Ministério Público. Agora sim, eu passo a palavra à ilustre doutora Joiese, por favor. Pela ordem. Nós estamos... Nas comunicações, Perdi. Eu saí um pouquinho. Tudo bem. Bom dia, senhor Procurador de Justiça e Exercício, senhor Corregedor, bom dia, colegas, bom dia, pessoal da imprensa, nossos funcionários, pessoas que nos assistem. Eu gostaria de registrar aqui o meu bom dia a todos e mencionar que, coincidentemente, eu anotei aqui exatamente para me manifestar em relação à satisfação que tenho quando vejo por vários dias seguidos destaques na página do MP sobre a atuação dos promotores de justiça criminal das mais variadas formas. Nós temos a atuação do GAECO, nós temos atuações individuais, nós temos postulações junto ao STJ, que são muito interessantes para nós. Então, coincidência, viu, doutor Rossini? Eu acho que quem é do crime nunca dele sai.
E crime na atuação, gente, não crime, não é combate, não prática. O outro lado. Então, eu achei assim, que foi muito interessante. Então, estamos todos tendo a mesma percepção nesse momento, de que realmente a atuação criminal está se destacando, está tendo bons frutos. Eu acho interessantíssimo, já manifestei, adiro perfeitamente ao que o doutor Rossini falou sobre a importância. E, aliás, eu acho até que eu lançaria a ideia de que, quando chegassem esses relatórios, seja de que grupo fosse, GAEMA, GAECO, alguma coisa, seria bastante interessante que eles viessem até aqui, em reuniões agendadas, para trazer até nós o que é falado, que não está na letra fria do relatório, né? Alguma experiência, alguma coisa aprendida, as dificuldades, os sucessos. Eu acho bem interessante, eu até acho que vou propor isso formalmente na próxima reunião, para que, de fato, abra-se esse espaço. Afinal, essa casa tem que abrir espaço para que os promotores e procuradores dela façam uso. Então, em relação a isso, só queria fazer essa comunicação e desejar a nós todos um bom trabalho hoje. Passo a palavra ao doutor Motauri, corregedor-geral em exercício. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, a todos os que nos assistem, aos nossos servidores, jornalistas, um bom dia. Apenas duas comunicações, senhor presidente. Ontem estive em Campinas, houve a abertura da correição, no Ministério Público no Estado de São Paulo, abarca o Ministério Público do Estado, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho, em diversas comarcas do interior, né? Unidades ministeriais do interior, Campinas, Bauru, Marília, Presidente Prudente e Sorocaba, né? Estive lá, inclusive, ao lado do senhor Procurador-Geral de Justiça, que também lá se encontrava, e a partir disso, senhor presidente, o que se constata é efetivamente que o Conselho Nacional está atento, né, à atuação de todos os ministérios públicos e que essas correições parecem ter, obviamente, um caráter de rotina. Não há nada de extraordinário, nenhum apontamento extraordinário acerca da atuação, pelo menos no primeiro momento, de nossos colegas, assim como dos demais ramos do Ministério Público em todas as comarcas. Então, apenas para fazer esse registro. E, em segundo lugar, senhor presidente, também para registrar e comunicar aos senhores conselheiros, já foi veiculado pelo Diário Oficial, que na semana que vem, de segunda a sexta-feira, está agendada a correição ordinária de nossa parte nas promotorias de justiça de Osasco, em todas as promotorias de justiça. Todos os cargos de promotores de justiça de Osasco serão correcionados por nós na semana que vem, de segunda a sexta-feira, conforme a publicação do Diário Oficial, e trago também a notícia aqui a essa sessão para que os senhores conselheiros, em querendo participar, em querendo oferecer sugestões, etc., a corregedoria está, obviamente, como sempre, à disposição. São essas, senhor presidente, as considerações, augurando que tenhamos um bom desempenho nos nossos trabalhos de hoje. Muito bem. Cuidando o tópico número 1 da nossa ordem do dia, de tema atinente à movimentação da carreira, passo a palavra à ilustre secretária. Pedido de transferência, 28º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de Segurança Criminais, decorrente da aposentadoria do Dr. Tarcísio Toledo Neto. Feitas as inscrições, indicamos o Dr. Álvaro Buzana, 60º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, indicado para a transferência mencionada, para o 28º Procurador de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de Segurança. Muito bem. Indicado, então, doutor Álvaro Buzana. Cuidando o item 2 da ordem do dia, da composição da banca examinadora do 93º concurso de ingresso na carreira do Ministério Público, e tendo eu, pessoa de minha família, inscrita no dito certame, não só me acho impedido de votar, como considero adequado que eu passe a presidência da apreciação dessa questão à ilustre doutora Ana Margarida. Embora eu assuma a presidência dos trabalhos, eu não sei se eu deixo eu acho que eu sou a primeira a votar.
Eu não sei se eu deixo por último, eu já posso iniciar essa votação, né? Então, a minha indicação para a banca de concurso é Dr. Nilo Espínola Salgado Filho, Dr. Sérgio Turra Sobrani, Dr. Eduardo Araújo Silva, doutora Valéria Garcelan Garcia. Para a suplência, doutor Antônio Lopes Monteiro, doutor Mário Vicente Malaquias e doutora Tatiana Bicudo. Passando pela ordem do dia, eu estou sem a... O doutor Rochel seria o próximo conselheiro a votar. Está com a palavra, então, não. Eu, infelizmente, não posso participar, porque a minha filha é candidata nesse concurso. Então, passo a palavra ao doutor Júlio. De acordo com a indicação de Vossa Excelência para a composição da banca examinadora. Pois não. Doutor Rossini. Da mesma forma, eu adiro a essa proposta que Vossa Excelência formulou, in totum. Doutor Giuliotti. Senhora presidente, caros colegas, numa reunião anterior eu propus que fossem abertas inscrições para que nós tivéssemos um número maior de candidatos inscritos, mas a minha proposta saiu, não foi vencedora, fui vencido nessa proposta, e na ausência de outros candidatos e respeitando aqui a colegiado, eu acompanho as indicações feitas pela conselheira Ana. Doutor Hamilton. Eu aderi à época à proposta do doutor Giuliotti. Me parece que seria um bom caminho a possibilidade de inscrição. Fomos vencidos, fica só esse preâmbulo. Mas, com relação à escolha da banca, dentre os inúmeros procuradores de justiça, membros do Ministério Público, que poderiam estar sendo escolhidos por nós temos quadros excelentes para compor a banca. Os nomes trazidos agora, e que eu vou especificar, que é o doutor Eduardo Araújo, doutor Nilo Espínola Salgado, doutor Sérgio Sobrani e a doutora Valéria, me parecem nomes totalmente adequados e que visam um selecionamento à altura do que nós precisamos na aquisição de novos membros para a carreira. Inclusive, são especialistas nas suas áreas, salvo engano, todos possuem títulos acadêmicos. Eu acho que a escolha prestigia o interesse público, e bem como os nomes indicados para a suplência. Então, o meu voto vai nesse sentido, da escolha dos nomes aqui especificados, e também na suplência o doutor Monteiro, o doutor Malaquias e a doutora Tatiana Bicudo. Doutora Joiese. Eu também tenho familiar inscrito, eu tenho que me abster de votar. Doutor Motauri. Eu gostaria, inicialmente, né, eu não estava naquela sessão, mas na nossa época conseguimos fazer isso, né, doutor Giuliotti? Fizemos a abertura de inscrições para a banca examinadora e tivemos muitas opções. Mas isso são tempos passados. Com relação aos nomes hoje apresentados, são todos colegas da mais alta capacidade, excelentes, com históricos institucionais irrepreensíveis. Como o doutor Hamilton falou, há outros tantos colegas que possuem igualmente essas habilidades, essas habilidades e essas capacidades, ou capacidade de selecionar promotores, né? E na qualidade de secretário da última comissão examinadora, Vossa Excelência, a nossa presidente, sempre, né, doutora Ana? Eu adiro aos nomes com entusiasmo, são todos excelentes colegas, como disse, e muito capacitados, e desejo a todos eles boa sorte, porque efetivamente a função é extremamente relevante,
altamente espinhosa, e dessa função depende a boa evolução dos quadros do Ministério Público. Então, voto no mesmo sentido de Vossa Excelência, né, desejando a todos os colegas indicados. A votação já se encerrou, sou o último, sou o melhor juízo, porque Sua Excelência o Presidente não votará, aliás, a senhora já iniciou, né? Então, adiro a todos os nomes e desejo aos colegas os meus votos de um excelente desempenho nessa árdua tarefa que terão pela frente. Então, confirmada a indicação da nossa banca examinadora, nos nomes do Dr. Nilo Espínola Salgado Filho, Dr. Sérgio Turra Sobrani, Dr. Eduardo Araújo Silva, doutora Valéria Garcilã Garcia, e como suplentes, Dr. Antônio Lopes Monteiro, Dr. Mário Vicente Malaquias, doutora Tatiana Bicudo. Então, cumprida esse item da pauta, eu retorno à presidência ao Dr. Sabella. Em prosseguimento, temos na pauta de hoje o pedido de afastamento para frequentar curso de mestrado em Ciências Ambientais na Universidade Brasil, Unidade Fernandópolis, nos dias 26 a 29 de março, 23 a 26 de abril, 25 a 28 de junho, 27 a 30 de agosto, 24 a 27 de setembro, 22 a 25 de outubro, 19 a 22 de novembro e 10 a 13 de dezembro de 2019, das 13 às 18 horas e datas a serem confirmadas do primeiro semestre de 2020, figurando como interessado o doutor Érico William Alves de Stefani, 4º promotor de justiça de Mirassol. A matéria está contida no PT 27.754/19 e a relatora é a doutora Ana Margarida, que está com a palavra. Eu vou ler a ementa. É pedido de autorização para afastamento das funções para frequentar curso de mestrado em Ciências Ambientais nas datas declinadas pelo doutor Sabella, que eu vou me permitir não repetir. Requerimento formulado por promotor de justiça, postulando autorização para frequência nas aulas de pós-graduação da Universidade Brasil, Unidade Fernandópolis, requisitos previstos no artigo 170 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, parecer favorável da Corregedoria Geral do Ministério Público, voto no sentido do deferimento do pedido. Como votam os senhores conselheiros? Acolhido, então, o voto de relatoria autorizando o afastamento. Segue-se agora o pedido de afastamento para frequentar curso de pós-graduação estrito sensu em Criminologia na Universidade Fernando Pessoa, sediada na cidade de Porto, em Portugal, pelo período de 25 de junho a 26 de julho de 2019, figurando como interessado o doutor Manuel Torralbo Jimenez Júnior, 2º promotor de justiça do 2º Tribunal do Júri. Trata-se do PT 31.521/19, e o relator é o conselheiro Hamilton, que está com a palavra. Pela ordem, senhor presidente, eu pediria para incluir, para ser o voto conjunto, porque o protocolado subsequente é idêntico. Né? Requerido, inclusive, pela colega que é esposa do doutor Manuel. E eu, sendo o voto praticamente idêntico, por economia processual, eu peço a vênia de aderir ao voto. Eu vou pedir vênia, portanto, para ler a ementa, se for necessário, aí eu trago maiores explicações. Pedido de autorização para afastamento das funções para frequentar curso de mestrado em Criminologia, requerimento formulado por promotor de justiça, postulando autorização para frequentar curso de pós-graduação estrito sensu em Criminologia na Universidade de Fernando Pessoa, em Portugal. Requisitos previstos no artigo 170 do Regimento Interno
do Conselho Superior do Ministério Público. Parecer favorável da Corregedoria Geral do Ministério Público, voto no sentido do deferimento do pedido, é assim que eu voto. E engloba, eu acho que os dois votos. Assim, é exatamente o mesmo. Só que tem que anunciar. Uhum. Tá bom. Tá bom, tá na ordem. A Pois não. emenda foi lida, só basta a Vossa Excelência, se assim entender, anunciar o outro item para que nós possamos votar em bloco. Pois bem, o outro item cuida de afastamento para o mesmo destino, no mesmo período, figurando como interessada a doutora Mônica Magarinos Torralbo Jimenez, 90ª promotora de Justiça Criminal da capital, e o seu pedido está contido no PT 31.522, do primeiro feito, relator doutor Hamilton, do segundo relator doutor Rossini. A emenda é exatamente igual a que o conselheiro Hamilton leu, então eu a ela adiro e proponho a... Votamos em bloco, então, os dois pedidos. Consulto os senhores conselheiros. Todos de acordo. Solicitações deferidas. Temos também o pedido de afastamento para participar do Oversight Board Workshop sobre o Facebook's Community Standards, a se realizar no Facebook Mexico City Office, na Cidade do México, nos dias 15 e 16 de maio de 2019. Interessado o doutor Ronaldo Porto Macedo Júnior, 26º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Civil, PT 32.714 de 2019. O relator é o conselheiro Eduardo Del Campo e o seu voto será apresentado, dada a sua ausência, pelo ilustre conselheiro doutor Júlio. Eu vou repetir a ementa só, uma vez que já foi anunciado do que se trata. É um pedido de autorização para afastamento das funções para participar do Oversight Board Workshop, requerimento formulado pelo Procurador de Justiça, Dr. Ronaldo Porto Macedo, postulando autorização para participar do referido curso a se realizar no Facebook México City Office, nos dias 15 e 16 de maio de 2019, com parecer favorável da Corregedoria Geral do Ministério Público. Eu acho que voto no sentido do deferimento do pedido. Muito bem, consulto os senhores conselheiros se estão de acordo com o voto de autoria do doutor Eduardo, apresentado pelo doutor Júlio. Absolutamente. Com o relator. Deferido o pedido. Segue-se agora a apreciação do pedido de afastamento para frequentar o curso United States and International Anti-Corruption Law Program no Washington College of Law, em Washington, D.C., Estados Unidos, a realizar-se entre os dias 10 e 14 de junho de 2019. Interessado, doutor Marcelo Otávio Camargo Ramos, promotor de Justiça de Cuatá, PT 32.980/19, conselheiro doutor Rossini. Senhores conselheiros, conselheiras, eu preciso ler o voto inteiro por conta da divergência com o parecer da Corregedoria. Então, leio a emenda, depois o voto. Pedido de afastamento. Conforme é anunciado, referente a curso de curta duração, referente à matéria de interesse institucional, que não acarretará prejuízo aos cofres públicos, posto que as expensas do requerente. Possibilidade de analogia à hipótese permissiva no artigo 168, parágrafo 6º do Regimento Interno do Conselho Superior do MP. Voto no sentido de deferimento. Cuidam os autos sobre pedido de afastamento formulado pelo doutor Marcelo Otávio Camargo Ramos, promotor de Justiça de Cuatá. Solicita o requerente autorização para participar no período dia 10 a 14 de junho, próximo, em Washington, D.C., Estados Unidos, do curso
US and International Anti-Corruption Law Program, promovido pelo Washington College of Law. Forma que o curso será custeado às expensas e que a substituição necessária já foi providenciada. Folha 36. A pretensão conta com parecer desfavorável da Igreja Corregedoria Geral do Ministério Público. Folhas 27 e 30. É o sucinto relator. Em que pese as ponderações da Igreja Corregedoria Geral do Ministério Público, entendo que o pedido merece ser acolhido. Trata-se de curso de curta duração, apenas 5 dias, relativo à área criminal e, portanto, de grande interesse institucional, além do fato de que não implicará prejuízo aos cofres públicos, porque é frequentado às expensas do postulante, porque é providenciada a substituição automática. Fosse o curso realizado em território nacional, claramente estaria inserido na hipótese permissiva do artigo 168, parágrafo 6º do regimento interno desse sodalício. A frequência a congresso, curso, seminário ou encontro no país para período igual ou inferior a 7 dias não pressupõe afastamento na forma deste artigo, e sim está sujeito à autorização do Procurador-Geral, providenciada a substituição automática. Deste cenário de contrastes, de afastamento de curtíssimo prazo e de longas saídas da instituição, preso que a interpretação literal da norma que deu SPEC à manifestação da Corregedoria Geral seja modulada, notadamente à vista do caso concreto e de forma conglobante. A necessidade desse exercício eminente é imperiosa, à vista da seguinte hipótese. Se o mesmo requerente, com menos de 5 anos de carreira, tivesse concluído os créditos em programa de pós-graduação estrito sensu, mestrado ou doutorado, no país, em estabelecimento de ensino devidamente reconhecido, desde que encerrado o período de orientação e aprovado o exame de proficiência, poderia obter o afastamento pelo período de até 30 dias para elaboração da dissertação ou tese. Ora, não é razoável que o mesmo caderno de regência permita ao membro da instituição com menos de 5 anos de carreira gozar 30 dias de afastamento de suas atribuições normais para a redação de dissertação ou tese e não autorizar outro com o mesmo tempo de carreira que custeará a viagem ao estrangeiro com prejuízo de apenas 5 dias úteis de seus afazeres institucionais com substituição necessária já providenciada e com um grupo de outros tantos colegas para frequentar curso de aperfeiçoamento organizado pela própria escola de formação da instituição da qual faz parte. Pondera-se, por fim, que o interessado tem o dever legal de participar sem qualquer remuneração de eventos realizados pelo IMP, em especial a escola superior ou pela entidade da representação de classe, durante no mínimo o dobro do tempo correspondente ao afastamento, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso 12, alíneas A e B do ato 0594 deste Conselho, de 18 de outubro de 94, que é o regimento. Diante do exposto, e com toda a vênia que devoto e respeito que devoto à Igreja Corregedoria Geral de Justiça, na pessoa do Dr. Motauri aqui presente, pelo deferimento do pedido com as observações anteriormente consignadas. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a palavra, em primeiro lugar, louvando o eminente relator pelo seu voto. A objeção da Corregedoria não diz respeito às qualidades pessoais do colega, é um bom promotor, não há nenhum apontamento de cunho subjetivo. Diz respeito a um fator objetivo incerto no regimento interno deste colegiado, desse sodalício, no sentido do impedimento de afastamento de colegas que tenham menos de 5 anos de carreira, ao menos nos moldes em que postulado para a frequência de curso no exterior. Então, apenas para alertar, né, que a objeção da Corregedoria não diz com qualquer predicamento de cunho subjetivo, mas apenas com um efetivo empeço regimental de cunho objetivo, alusivo a esse tipo de afastamento, senhor presidente. Alguém mais deseja se pronunciar? Senhor presidente, nós já tivemos, se eu não me falha a memória, nós já tivemos apreciando hipótese idêntica aqui. À época, o senhor corregedor, doutor Paulo Afonso, também se opôs, e houve uma votação. Eu já quero antecipar meu voto, já aproveitando por fazer esse lembrete, foi no sentido de aderir ao posicionamento da Corregedoria, o que eu voto a fazer, considerando o critério objetivo, é o nosso próprio regimento, e é essa a razão pela qual ouvindo também o voto, fundamentado o voto do senhor relator e depois o voto do doutor Motauri, nosso vice-corregedor, eu vou aderir novamente ao posicionamento da Corregedoria. Muito obrigado. Talvez devamos fazer votação nominal. A doutora Ana Margarida, como vota?
Eu vou acompanhar o posicionamento da Corregedoria, como eu já fiz anteriormente em caso semelhante, pelas razões já expostas pela Corregedoria. Então, eu acompanho o voto desfavorável ao pedido. Doutor Eduardo Del Campo. Eu peço vênia ao ilustre corregedor no exercício, mas eu vou acompanhar a divergência, como já fiz no voto anterior, considerando que se trata de evento da escola. Eu acho que é uma exceção que pode ser observada e vai contribuir para a formação funcional do colega. Não é divergência, porque eu sou Perdão. Eu voto com o doutor Rossini, o relator. Doutor Rochel. Pois, nosso presidente, eu voto com a relatoria também, de forma totalmente respeitosa em relação à manifestação da Corregedoria, dadas as peculiaridades do caso, em especial por se tratar de um evento da Escola Superior, promovido, organizado pela Escola Superior do Ministério Público. Eu voto com o relator. Doutor Júlio. Com a devida vênia ao nobre relator, eu acho que se é uma regra objetiva que é aplicada normalmente a todos os colegas, me parece que ela deva ser observada também nesta oportunidade, uma vez que não dá para excepcionar em casos pontuais. Então, eu acompanho o voto da Corregedoria. Doutor Rossini. Relator, doutor Giuliotti. Eu peço vênia também ao ilustre corregedor, mas eu voto pelo deferimento pelas exatas razões já ditas pelo conselheiro Rossini e conselheiro Eduardo. Aliás, voto que eu já proferi no caso anterior. Doutor Hamilton se pronunciou ou não? Sim, com a corregedoria. É a divergência ao senhor corregedor. Acompanhar a divergência. Doutora Joiese. Eu sigo o relator, exemplo do que eu já fiz em caso semelhante no começo da nossa atuação aqui. Então, nós temos aqui, com a divergência, 1, 2, 3, 4 votos. Corregedoria, temos 1, 2, 3 votos. Eu devo votar? Não é. Não tem divergência. Corregedoria, isso. Eu tenho aqui, 5 votos? Talvez houvesse a expectativa de que a presidência se alinhasse com a corregedoria nesta hipótese, em vista do peso do argumento do princípio lato sensu da legalidade, tratando-se de uma norma regimental não flexível. Ordinariamente, eu me alinho com a corregedoria porque efetivamente ela, de ordinário, é boa intérprete do sistema normativo. Todavia, neste caso específico, eu vou divergir até com a observação de que, visto nos acharmos atualmente reformulando o nosso regimento, talvez fosse o caso de pensarmos na supressão desse dispositivo. Assim como temos o poder de modificar o regimento, é justo compreender que no bojo deste poder mais amplos, possamos fazer uma interpretação modificativa de uma norma aparentemente rígida para adequar o seu sentido às necessidades de um tempo que é novo. Quando a norma foi editada, estávamos em face de circunstâncias fáticas e concretas que justificavam o estabelecimento de algumas barreiras limitadoras aos afastamentos. Os fatos correm numa velocidade vertiginosa nos tempos e cada vez mais
rapidamente eles se multiplicam e se sucedem. A necessidade de termos promotores adequadamente adestrados nas questões atinentes à corrupção é uma necessidade que salta aos olhos, é visível e talvez, em face do motivo, do quadro instalado, das circunstâncias fáticas, das necessidades presentes, nós possamos flexibilizar a solidez desta norma impeditiva para atendimento a uma necessidade essencial e que, aliás, diz respeito às funções precípuas da instituição. A palavra corrupção talvez seja um dos signos linguísticos desgraçada e miseravelmente mais presentes no cotidiano do povo brasileiro nos últimos anos, nos noticiários que cuidam das infelicidades do nosso país. Então, procurando guiar o meu voto por esta mundividência permissiva, não obstante violadora da norma, eu ouso dissentir da corregedoria e me alinho com o voto da divergência. Senhor presidente, se me permite, antes de proclamar o resultado, eu gostaria aqui de expressar um ponto de vista pessoal acerca do assunto. Até tive a oportunidade de conversar com o excelente doutor Eduardo em face da revisão, como dito, que se encontra em curso do nosso regimento. Como disse, a corregedoria lança aqui apenas um alerta relacionado a um aspecto objetivo, né, como lhe incumbe fazer no caso concreto, no exercício de sua função. Mas, efetivamente, em se tratando de um curso, inclusive, relacionado à nossa Escola Superior do Ministério Público, salutar com que o regimento, em fase de revisão, possa prever alternativas ou possa prever exceções ao rigorismo da regra. Eu as vejo como salutares, necessárias, reflexo, como disse Vossa Excelência, do evolver dos tempos, e, nesse sentido, fica, então, essa sugestão para que esse empeço de cunho objetivo deixe de existir em face de peculiaridades como essa do caso concreto, senhor presidente. Obviamente, na minha justificativa, não se embute qualquer crítica dissimulada à posição da corregedoria. A posição da corregedoria é aquela que todos nós esperaríamos, não é? Nas circunstâncias. Mas de tudo quanto é perecível no mundo, e tudo é perecível no mundo, talvez a coisa mais perecível, dentre todas as que padecem da condição imanente da perecibilidade, são as normas editadas pelos homens, justamente pela razão de que os homens mudam, evoluem, às vezes regridem um passo atrás, 2 passos à frente, mas são incidentes próprios do processo evolutivo, não é? Estivemos numa época de proibições, agora estamos numa época de abrir as cancelas para que os promotores se qualifiquem tecnicamente, a meu juízo, à altura dos desafios das violações éticas que graçam desgraçadamente pelo país, né? Então, é muito bom também ouvir de Vossa Excelência, que é um corregedor jovem, apesar de muito experiente na carreira, ouvir que a sua posição pessoal é uma posição de visão universalizante das coisas e de olhos postos nas necessidades de modificação normativa que estamos todos sujeitos aqui. Senhor presidente, aproveitando só, fugindo um pouquinho do tema, mas como o senhor corregedor mencionou a reestruturação do regimento interno, oportunamente ele será encaminhado a todos os conselheiros para as anotações, as correções, atualizações que forem necessárias e que serão muito bem-vindas. Então, eu já deixo um registro, um pedido, para que esses aspectos que são relevantes sejam apontados no momento oportuno, porque nós da comissão tentamos, na medida do possível, em especial o doutor Eduardo, que coordenou os nossos trabalhos, abranger vários temas, e com certeza outros tantos ficaram de fora. Então, esses aspectos são muito relevantes. Fica aqui o meu pedido. Muito obrigado. Muito bom. Muito bem. Passamos a apreciar o pedido de afastamento para participar do colóquio luso-brasileiro de direito ambiental, ambiente equilibrado como direito fundamental,
nos dias 1 e 2 de maio de 2019, ad referendum esta questão, PT 33.011/19, relator conselheiro Rochel. Eu vou passar só alguns dados complementares, ratificando a exposição do senhor presidente. O interessado é o doutor José Eduardo Ismaelucci, terceiro procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Civil, e que, dado o tempo, já participou desse colóquio, foi autorizado pelo senhor procurador-geral ad referendo desse colegiado. Houve o parecer da corregedoria e o parecer desse relator é no mesmo sentido. Todos de acordo? Temos também o pedido de afastamento para frequentar o curso US and International Anti-Corruption Law Program no Washington College of Law, em Washington, D.C., Estados Unidos, a realizar-se entre os dias 10 e 14 de junho de 2019. Interessada a doutora Letícia Lourenço Costa, 7ª Promotora de Justiça Civil de Santana, PT 33.105/19, relator conselheiro doutor Júlio. Bom, como já alertado, o pedido é da 7ª Promotora de Justiça Civil de Santana para ausentar-se de 10 a 14 de 2019 no curso mencionado. Houve parecer favorável da corregedoria e é no mesmo sentido o meu voto. Senhores conselheiros estão de acordo? Para o mesmo curso já anunciado, há o pedido de afastamento formulado também pela doutora Yoon Jung Kim, 105ª Promotora de Justiça da Capital, PT 33.537/19, relatora conselheira doutora Ana Margarida. Então, nesse caso, também, pelo mesmo curso, mesmo período, a doutora Yoon Kim preenche os requisitos do artigo 170 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público e há parecer favorável da Corregedoria do Ministério Público. Então, eu voto no sentido do deferimento do pedido. Os senhores estão de acordo? Vamos apreciar os pedidos de residência fora da comarca. Interessados, doutores Gilberto Nonaka, 144º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, no exercício da função de ouvidor do Ministério Público, PT 28.306/19, relator conselheiro Hamilton. Temos também Lucas Damasceno de Lima, 4º Promotor de Justiça de Ferraz de Vasconcelos, e, PT 29.670/19, relator conselheiro Del Campo. Os pareceres devem ter sido favoráveis da Egrégia Corregedoria e os votos dos senhores conselheiros também, não é? Sim. Votamos em bloco, sem discussão, né? Acolhidos os pedidos, também deferidos. Talvez se mostre oportuno nós registrarmos, para efeito de conhecimento público, que em 29 de abril foram levados à publicação, em conformidade com o artigo 228 do Regimento Interno, 512 protocolados. E a última distribuição, até 2 de maio de 2019, fez chegar a cada um dos conselheiros que atuam em atividade fim de execução na matéria, 367 protocolados. Há uma dezena e meia de ofícios, de comunicações dos senhores promotores de justiça, que estão à disposição do interesse de cada conselheiro nos escaninhos da secretaria. Consulto os senhores conselheiros se tem algo mais para a reunião desta manhã. Então, solicito a todos que possamos retornar às 14 horas para a continuidade dos nossos trabalhos. Muito obrigado.